Bom, pessoal, nesse capítulo que nós vamos começar a estudar agora, que trata de relatórios por segmento, nós vamos aprofundar a análise do custeio variável, estendendo a nossa análise para empresas com vários produtos. Só que antes de aprofundarmos esse estudo, nós vamos fazer toda uma comparação entre dois métodos de custeio, que são custeio por absorção, que é aquele utilizado normalmente pelas empresas em todos os seus relatórios externos, na apuração dos impostos, etc., e o custeio variável, que são utilizados mais para relatórios internos, análises internas. E nós vamos ver que, apesar de não parecer, existem diferenças imensas entre ambos. E o resultado que se apura sob um método e sob outro método podem ser muito diversos. E é isso que nós vamos estudar nessa parte do capítulo. Antes, então, de iniciarmos efetivamente esse capítulo, vamos recordar aqui a classificação de custos sob cada um dos métodos, porque o custeio variável também é um custeio de custos, né? É um método de custeio, melhor dizendo. O que são os custos sob o custeio de absorção? Bom, todos os dois fazem a divisão, o que é custo do produto, o que é custo do período. Agora, no método de absorção, tudo aquilo que acontece no chão da fábrica é absorvido pelo produto. Então, materiais diretos, mão de obra direta, que não temos dúvida. A grande questão é como tratar os custos indiretos de produção. Por quê? Porque dentre os custos indiretos de produção, nós podemos subdividi-los entre fixos e variáveis. Para o custeio por absorção, não tem diferença. Tanto o custo indireto de produção fixo, quanto o custo indireto de produção variável, é integrado ou é absorvido pelo custo do produto. O produto integra todo esse custo, absorve todo esse custo. Aconteceu no chão da fábrica, é absorvido pelo produto. Custo do período sob o método do custeio de produção são simplesmente as despesas gerais, administrativas e de vendas. Já pelo método de custeio variável, custo do produto é aquele custo que eu posso relacionar diretamente ao produto. Então, são materiais diretos, mão de obra direta, e dos custos indiretos de produção, são somente os custos indiretos variáveis de produção. Eles variam em função da produção. Já os custos indiretos fixos de produção, esses são tratados como custo do período. Porque quer a produção exista ou não, ele acontece. Então, se ele acontece de forma independente da produção, ele é tratado como um custo do período. E, além deles, temos as despesas gerais administrativas e de venda, como custo do período. Vejam que dentro das despesas gerais administrativas e de venda, nós também podemos subdividi-las em fixas e variáveis, mas elas não deixam
de ficar à parte do produto. Elas não integram o custo do produto, mesmo que elas sejam despesas variáveis. Elas vão estar antes da margem de contribuição, mas não vão integrar o custo do produto. O custo do produto são só aqueles custos que estão no chão de fábrica e que variam em função da produção, do custeio variável. E aí vem a seguinte questão: como nós podemos criar lucros do nada? Simplesmente do ar, utilizando custeio por absorção. Eu já tive um professor que uma vez me disse que lucro é ficção contábil. Por quê? Porque o lucro não necessariamente reflete aquilo que está acontecendo na empresa. Nessa parte do capítulo, nós vamos ver precisamente isso, onde uma simples mudança no volume produzido leva a uma mudança no lucro, sem que haja nenhum tipo de mudança na minha estrutura de custos, nenhum tipo de mudança no meu volume vendido, mas simplesmente porque alterei o volume de produção. E o custeio por absorção me permite isso. Para que a gente comece a estudar isso, eu parti de um exemplo bastante simples, uma fábrica de bugs, onde essa fábrica de bugs vende 10 bugs por mês a um preço de R$80.000, com preço de venda. Ela gasta de materiais diretos por unidade R$25.000, com mão de obra direta por unidade R$10.000, os custos indiretos variáveis por unidade são de R$2.000 e os custos indiretos fixos do período são de R$60.000. Então esses são os dados com os quais a gente vai trabalhar. Bom, como nós vimos, no custeio por absorção, custo do produto é tudo aquilo que acontece no chão da fábrica, inclusive custos indiretos variáveis e custos indiretos fixos. As despesas gerais de administrativo de vendas são custos do período. Se é assim, como é que eu calculo o custo do meu produto? Vamos partir de uma hipótese inicial onde a produção é igual à venda, que é igual a 10 unidades. Eu vou produzir exatamente aquilo que eu vou vender. Então, a quantidade vendida 10, quantidade produzida 10. Materiais diretos por unidade 25.000, como nós vimos. Mão de obra direta por unidade 10.000. Custos indiretos variáveis por unidade 2.000. Então, tudo isso estava lá naqueles dados. O que muda? A apropriação dos custos indiretos fixos ao produto. Como eu produzi 10 unidades e eu tenho um custo indireto fixo de 60.000 no período, basta eu dividir 60.000 por 10 e eu tenho a apropriação a cada unidade produzida de 6.000. Isso me dá um custo total unitário, somando tudo, de 43.000. Então, eu gastei, pelo método do custeio por absorção, 43.000 para produzir 10 unidades. E se eu for fazer a demonstração de resultados para essas 10 unidades, algo bastante simples. Eu vendi 10 a 80.000. Eu gastei 800.000. Cada unidade me custou 43.000, vezes 10, 430.000. O meu lucro, então,
operacional foi de 370. Na verdade, isso aqui seria o meu lucro bruto, né? Que é simplesmente receita de vendas menos o CPV. Eu tive um lucro bruto de 370 mil para produzir e vender 10 unidades. Agora, vamos dizer que o diretor dessa empresa receba uma comissão em função do lucro que ele oferece para os proprietários. E ele precisa aumentar o lucro, mas ele não dá conta de aumentar as vendas, porque ele está no limite de venda de bulbos. Ele vende 10 bulbos e ele está no máximo que ele consegue vender. Como é que eu aumento o lucro se eu aumentar as vendas? Simples, aumente a produção. Como é que isso funciona? Agora, então, vamos dizer que eu vou produzir 20, mas eu vou continuar vendendo 10. Os meus custos variáveis por unidade não mudam. Eu continuo gastando 25 mil de material direto, 10 mil de mão de obra direta, 2 mil de custos indiretos variáveis por unidade produzida. Só que os meus custos fixos, indiretos, como eles continuam sendo de 60 mil, e se agora eu estou produzindo 20 unidades ao invés de 10 unidades, eu vou dividir 60 mil por 20 e não por 10. O que isso implica? Que os meus custos indiretos fixos por unidade passam a ser de R$3.000, levando o meu custo total unitário do produto para R$40.000, no lugar dos 43 mil quando eu produzo somente 10 unidades. E se eu reduzo os meus custos totais unitários, que consequência que isso tem na minha demonstração de resultados, na minha DRE? Eu simplesmente aumento o meu lucro. Por quê? Porque eu tive uma receita de venda de 800, mas agora o meu CPV é só 400, já que o meu custo de produção unitário caiu de 43 para 40. Então, meu CPV caiu de 430 mil para 400 mil unidades, 400 mil reais, dando um lucro, e eu prefiro chamar de lucro bruto, de 400 mil reais. Vejam que eu não vendi uma unidade a mais, eu não modifiquei nada na minha estrutura de custos e, no entanto, eu aumentei o meu lucro. Simples, eu criei lucro do nada, simplesmente aumentando a quantidade produzida. E aí vem a pergunta, tá? Mas e essa diferença? Onde é que ela foi parar? Aqui nós temos que esse custo do produto são custos estocáveis. Ou seja, antes que ele saia como CPV, ele vai para o meu estoque. Todos eles. Né? Então, o produto todo vai para o meu estoque. Ele vai para o meu estoque como o quê? Com a preço de custo. Então, todos aqueles custos do produto são o que a gente chama de custos estocáveis. Quando eu considero custos indiretos fixos como custo do produto, a partir do momento que eu aumento a produção, eu faço uma dissolução dos meus custos fixos na quantidade produzida. Não é que eu deixei de gastar aquele volume de custo fixo, é porque eu simplesmente não o lancei na DRE, mas ele ficou lá no meu estoque.
e está lá no estoque. Eu aumentei o valor do estoque com ele. Essa diferença dos 30 mil está no meu estoque. Meu estoque, com certeza, agregou esses 30 mil. E aí, o que acontece? Sob o custeio por absorção, quanto mais se produz, menor é o custo unitário do produto e maior é o lucro contábil. A diferença entre a venda e a produção fica lá no estoque. Está estocado. Aqui um comparativo entre produção e venda e qual é o efeito em cima do estoque no custeio por absorção. Quando as unidades produzidas são iguais às unidades vendidas, meu estoque não modifica, ele permanece igual, eu não tenho alteração no estoque. Agora, se eu produzo mais do que eu vendo, o meu estoque aumenta. Não em quantidade, ele aumenta em valor. E se eu produzo menos do que aquilo que eu vendo, o meu estoque diminui em valor. Né? É lógico, todo aquele estoque, todo aquele lucro que, ao invés de estar lá no lucro ou no prejuízo, entrou no estoque, e se eu paro de produzir em algum momento, ele sai do meu estoque. Aí o meu estoque ele vai embora. E aí acontece o contrário. Se, quando eu produzo mais do que eu vendo, eu crio lucro do nada, quando eu produzo menos do que eu vendo, eu reduzo também o meu lucro do nada. Por quê? Porque eu pego aquele custo fixo que aconteceu em períodos anteriores e que está lá estocado e lanço esse custo fixo através da venda dos produtos na DRE. E nesse momento o meu lucro diminui. Quais são as consequências que isso me traz? Primeiro, eu tenho uma alteração no resultado sem nenhum tipo de mudança nas vendas e nem na estrutura de custos. Segundo, se eu quero manipular o resultado, é só eu manipular a quantidade produzida, ou mais ou menos. Eu não preciso mexer em mais nada. Produzo mais ou produzo menos. Os meus custos fixos, que são pagos, eles foram incorridos, foram pagos, eles ficam presos no estoque, até que os produtos sejam vendidos. Qual que é a consequência disso? Aquele lucro que é apresentado, não necessariamente ele reflete a realidade da empresa. Eu posso estar com lucro crescente e ficando com um estoque que pode ser que em algum momento ele seja invendível. Bom, aí vem o custeio variável. E aqui eu dei um subtítulo: em busca de estabilidade nos lucros. É o custeio variável que me permite fazer toda aquela análise de custo, volume e lucro. Eu não consigo fazer análise de custo, volume e lucro a não ser que seja utilizando o custeio variável. Para fazer essa análise no custeio por absorção, não dá. Por quê? Porque eu tenho custo fixo no custo do produto, distorcendo o resultado. Então, novamente, o que o custeio variável tem de diferente? Ele tem aquela questão que se o custo é fixo, ele não está no produto. O produto só tem no seu custo aquilo que eu posso ligar diretamente a ele. São os custos variáveis, que é mão de obra direta, materiais diretos e os custos indiretos variáveis. Custo indireto de produção fixo é considerado um custo do período.
Ele é pago independente de se ter produção ou não. E as despesas gerais, administrativas e de vendas também são consideradas custos do período. Muito embora as despesas variáveis, quando a gente for fazer a DRE, aquelas despesas gerais, administrativas e de venda variáveis, ela vem antes da margem de contribuição, junto com o custo do produto. Então, como é que ficaria o custo de produção para essa fábrica de bug sob o custeio variável? O que entra no custeio variável? Tão somente materiais diretos, mão de obra direta, custos indiretos variáveis. Veja, o meu custo total unitário é 37 mil, que é a soma desses três. E como o custeio variável não leva em consideração os custos fixos no produto, eu posso produzir uma unidade, posso produzir 1 milhão de unidades, que o meu custo unitário não se altera. Ele não muda com o volume produzido. Ele sempre vai ser 37 mil. Qual que é a consequência disso? Se eu tiver uma produção igual à venda de 10 unidades, a minha DRE, veja que aqui eu também não estou considerando as despesas gerais administrativas. A minha DRE fica dessa maneira. Eu vendi 10, a 80 dá 800. Como o custo é 37, se eu vendi 10, eu tenho 370 mil. Minha margem de contribuição é a diferença. O meu custo fixo, que vem após a margem da contribuição, em sua totalidade, é 60, e eu tive um lucro de 370. E se eu vender, e se eu produzir 20 unidades? Eu pago para o meu diretor da fábrica uma comissão em função do lucro. Opa, ele está acostumado, então eu vou produzir 20 unidades. O que acontece com a minha DRE? Não muda. Por quê? Porque o meu custo do produto não muda com a produção. O meu lucro permanece o mesmo. E nada mais certo do que isso, já que eu não mudei a minha estrutura de custos, eu não estou vendendo uma agulha a mais, por que o meu lucro mudaria? Não tem sentido. Então, o meu lucro permanece o mesmo, 370 mil. Bom, em relação, quando eu comparo absorção e variável, e eu comparo os três itens, produção, venda e resultado. Se eu tiver unidades produzidas iguais a unidades vendidas, o meu resultado, ou seja, o lucro que vai aparecer na minha DRE, ele é igual tanto para a absorção quanto no custeio variável. Se eu produzir mais do que eu vender, o meu lucro por absorção vai ser maior do que o meu lucro variável. E se eu produzir menos do que eu vender, o meu lucro por absorção vai ser menor do que o meu lucro variável. A unidade produzida não impacta o meu lucro sobre custeio variável, mas ele impacta o lucro obtido pelo custeio por absorção. Conclusão, o que a gente deve usar? Absorção ou variável? Bom, a grande questão é que o custeio por absorção, quando ele absorve os custos fixos no custo do produto, eu tenho uma redução ou uma distorção do resultado quando a produção é diferente das vendas. Já sob o custeio variável, não, eu tenho uma estabilidade nos resultados. Não importa a diferença entre produção e vendas. Só que a legislação fiscal e societária leva as empresas a adotarem o custeio por absorção em seus relatórios. A legislação do imposto de renda exige o custeio por absorção. Então,
as empresas acabam adotando esse sistema de custeio. E como existe um CPC que diz que aquilo que eu utilizar nos meus relatórios internos eu tenho que apresentar ao público, muitas empresas não querem, porque o custeio variável ele tem muito do segredo administrativo da empresa, porque ele abre o que é custo fixo, o que é custo variável, ele abre essa estrutura de custos. E muitas empresas não querem mostrar isso para o mercado, para seus concorrentes, para quem for. Então, a tendência realmente é se adotar o por absorção. Mas, o custeio variável, ele é muito superior ao custeio por absorção em toda análise que nós formos fazer de custo-volume. Tanto é que durante todo o capítulo de relatórios por segmento, nós vamos utilizar o custeio variável e não o custeio por absorção. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.